postar isso, né? A gente tá concorrendo com o Velho Chico. Que assistam. Olha eu aqui, boa noite. O tema é duro, mas realmente Concorrendo com o Velho Chico. Entendeu? Virou amigo. É o lugar. Começamos. Tá? Ai, que ótimo, estamos ao vivo. Para todo o Brasil. Maravilha. É nós que tá. Podemos? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Semaia, eu faço parte do coletivo Nós Mulheres da Periferia. E a gente está aqui com um monte de mulheres que vão se apresentar logo em seguida. Esse live faz parte da Virada Feminista Online, que aconteceu desde a madrugada do dia 28, que é um dia extremamente importante pra gente, né? Que é um dia pela descriminalização do aborto na Latinoamérica e no Caribe. E aí a gente está aqui para conversar um pouco sobre o recorte de território, pensando na periferia, e o recorte de raça, pensando nas mulheres negras. Então eu vou apresentar o monte que está aqui hoje. Fernanda Terra, pode se apresentar, por favor, para a galera. Eu sou Maria Fernanda Terra, mas sempre me chamo de Fernanda. Sou enfermeira sanitarista. Trabalhei por muito tempo com mulheres, coordenei um programa de saúde da mulher por 5 anos no Centro de Saúde Escola do Butantã. E é isso. Sou professora, estudo gênero e saúde, sou professora na Santa Casa de São Paulo e é um prazer, obrigada pelo convite. Que massa. Jennifer Nascimento. Eu sou Jennifer Nascimento. Eu sou da coletiva Fala Guerreira. Moro na periferia de São Paulo, na Zona Sul. E tô ligada aí a outras mulheres há algum tempinho, observando, conversando, militando e produzindo a nossa revista, que é o nosso carro-chefe, que é dar voz às mulheres da periferia. Daniele Silva Braga. Sou Daniele, também faço parte da Fala Guerreira. Sou estudante de psicologia, também contra mulheres, contra todas as mulheres. Né? Massa. Bom, a gente vai começar um bate-papo aqui bem livre, tá, gente? E podem começar a interagir com a gente também, se quiser mandar pergunta. A Mayara Penino tá ali atrás, que também é do Nós. A gente tá na casa dela, já tô passando a sul de São Paulo. E aí, pode interagir com a gente, que a gente vai fazendo as perguntas aqui ao vivo. Antes da gente entrar nesse tema que é o aborto, que é o carro-chefe, a gente já vai falar sobre isso, mas pensar um pouco como a mulher se relaciona com o seu próprio corpo. O nosso útero é nosso. Pode começar com a Dani? Eu acho que é uma pergunta bem complexa, né? Porque vai encontrar com a nossa formação mesmo, né? A gente nunca é falado, ensinada, a gente nunca é ensinada a olhar para o nosso corpo, né? O útero é quase uma parte que a gente só vai estudar no 3º ano, no ensino médio. A gente não fala na nossa infância sobre o útero que a gente tem, né? A gente mal é ensinado de onde vêm os bebês, né? Não sei como é que traz os filhos pra gente. A gente não é ensinado nós filhos, ou nós somos proprietárias desse corpo, né? Não nos pertence, é uma parte do nosso corpo, até uma vez que esquecida. Uma coisa pouco falada, você tem pouca propriedade, o ginecologista é dono do seu corpo também. Sim, é verdade. Eu estou tentando rememorar, até fazendo um resgate assim, da minha infância e adolescência, porque o útero para mim sempre foi muito ligado à ideia de maternidade. Então, quando eu pensei em ser mãe, o útero é uma coisa completamente fora do meu corpo, né? Então, a gente uma ideia de que você precisa contê-lo, né? Ele vai extravasar e você tem que contê-lo. Então, eu me lembro muito disso quando eu era adolescente, dessa relação meio contida, inclusive quando eu comecei a perceber que os meninos estavam me olhando de um jeito diferente, porque meu corpo já tinha começado a se desenvolver, mas eu não tinha como para transar ou para se relacionar, então eu de fato me escondi. Então as nossas relações com o corpo, elas são extremamente dolorosas, né? Principalmente as primeiras experiências, assim, existe mesmo esse afastamento que ele colocou de que
fosse nosso, né? eu Que você precisasse... Eu se lembro reter. inclusive na ensino médio, quando a gente via na audição, que ele Ele é reprodutor olhou no aparelho reprodutor, reprodutor exatamente. feminino. Fala, isso tá dentro de mim. A gente cria até não sei se é aspa a palavra, mas é como se fosse uma coisa que você não quer se relacionar. Exatamente. E isso interfere muito, né? Em várias outras questões. Pode falar, Maia. Não, e o tanto que essa questão, essa não vinculação é uma construção social também do quanto a gente não pode ter acesso a isso. Exatamente. Se a gente for pensar na mulher que tem que ser enfim, cuidado para o sofrimento. O que você vivenciou isso, de que quando a mulher buscava alguma informação a mais, o tanto que ela era saindo, ela era uma mulher de respeito. Exato. E isso é uma reprodução que acontece, por exemplo, nos serviços de saúde. Né? Então, talvez eu puxe por essa pegada também de quanto isso não é reproduzido da garantia do direito para as adolescentes, por exemplo. Ou para as mulheres de maneira geral, por exemplo, as mulheres lésbicas. Quando elas buscam um serviço de saúde, está lá, onde eu posso trabalhar com a questão do meu direito ao corpo e com a minha questão da sexualidade, que envolve isso que a Jenny está trazendo. Né? Então, a gente não tem esse espaço, porque a gente pertence à saúde, né, ou ao marido. Exatamente. Menos a mulher. Né? Então, o tanto que isso é manipulado socialmente, dentro da cultura, né, para que a gente não tenha realmente esse acesso. E isso é valorizado. Ai, que linda, né? Santinha. Exato. Né? Aquela mulher. Quanto mais retraída. Sim. Bom, gente, a gente está aqui ao vivo agora. Nós temos esse aborto. Fica com nós. Isso mesmo. Concluiu? Sim. E aí, pensando um pouco nessa lógica de que, então, já que o nosso corpo, a gente cria um distanciamento do nosso corpo, porque esse corpo não é, nem a gente trata esse corpo como nosso, pensando no nosso útero, o que é o sexo para a mulher, né? Como que a gente consegue, então, ser no sexo, estar no sexo enquanto pessoas plenas e qual é a sexo? difícil assim, porque a gente só nem se dá conta de que, por exemplo, prazer também é nosso, né? Nós devemos sentir prazer, porque isso não é falado. A gente não discute, é muito pouco falado sobre o prazer feminino, ou em que momento a mulher deve sentir prazer também. Não em que momento, mas como posso? Essa lógica, né? Social, mulher extremamente reprimida, de mal se toca, tem mulheres que até hoje não conseguem olhar, não conhecem a estrutura da sua própria Buceta, gente. Buceta, porque a vagina não me esquece. Mas a gente não consegue, por exemplo, né? Então, Exato. Se a gente não consegue enxergar ela como ela sentir prazer durante o sexo, que é uma relação com duas pessoas, e se a gente está numa estrutura social de que o homem é o dominador, é o cara que tem que dominar, é o cara que tem que fazer, não sei o quê, como que eu vou me sentir diante disso, né? Vou olhar para casar com ele e vou pensar, ele tem que me dominar? É uma lógica muito perversa pra gente. Tô pensando aqui. Mas, enfim, eu acho que a relação com o sexo, pra nós, ela vai se construindo, né? E feliz da gente pode se permitir aí construir essa relação. Eu acho que, principalmente depois que eu me tornei feminista, eu tenho pensado muito sobre como eu quero esse sexo com o outro, como eu quero isso comigo, né? Eu acho que pensar lá atrás, por exemplo, na minha turma de amigos, tipo, você tinha que transar com seu namorado, que era prova de amor, né? E aí lá atrás eu dizia, eu não quero transar com ninguém pra provar que eu gosto, porque não acho que é legal isso. E aí eu era meio, no meio das minhas amigas, falava, nossa, nada a ver, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente vai
relação. Tem uma política por trás, né? Tem toda uma questão por trás da nossa sexualidade, da nossa relação sexual, enfim, de conhecer o nosso corpo, tudo isso que foi falado, assim, é muito louco estar pensando sobre isso agora, porque não tem uma resposta pronta, sabe? Não tem. Que envolve uma reflexão muito individual. muito. Né? Então, se for o que eu estou pensando aqui na história, que eu tenho até vergonha disso, mas eu lembro quando eu me instruí aos 12 anos, minha mãe falou assim, falei, mãe, o que é isso? Como você não sabe? Toda mulher tem. Aceite que isso vai acontecer sempre. A gente está no século XXI hoje, isso aconteceu no século XX, né? Imagina se isso foi uma... Então, imagina a questão da sexualidade. Tanto que a gente é podado o tempo inteiro. Né? Então, por exemplo, no interior se tem uma discussão, por exemplo, que se uma menina tem uma relação muda, todo mundo vai saber que ela transou, e isso em São Paulo também, né? Então vai saber que transou, e como se isso fosse uma moeda né, como eu posso dizer, de julgamento com as meninas, né? Sim. E por que você fez isso? Onde já se viu? Você tem que se guardar para uma pessoa que você espera, que é a pessoa, o encantado, né? Então, em decorrência disso, por exemplo, o que muitas coisas que eu leio e que mostram, que meninas muitas vezes têm que ser baseada numa sociedade que talvez, o corpo é dela, mas se não conseguimos ainda pensar numa sexualidade ampliada, então esse sexo talvez seja para provar que ama e não necessariamente seja o desejo dela. Então, quer dizer, essa cobrança social penaliza as meninas, penaliza as mulheres, expõe a situações de violência, riscos de umas doenças mais psicológicas. Sim. Ou seja, como dessa relação sexual para a vida. Exatamente. E o lance que você perguntou da corresponsabilidade, acho que desde aí, né, se eu quero transar, a responsabilidade é minha. Se eu grávida, a responsabilidade é minha. Se eu não quero transar, a responsabilidade também é minha, porque, enfim, né, dependendo do relacionamento que você tem, isso é uma questão e um super problema. Né? Então, não importa, mas a culpa vai ser sempre sua, né? E aí não tem essa divisão dessa corresponsabilidade com o masculino. Em relações heteronormativas, enfim, são muito piores, imagino, nesse sentido da descoberta da sexualidade mesmo, do que nas relações homoafetivas entre mulheres, porque existe um distanciamento absurdo mesmo, né? Vai se proteger, é uma questão sua. Se você é filho, é uma questão sua. É sempre uma questão nossa. Eu lembro de falas assim, muito mesmo de grupos de amigas, coisas que eu vivi, tipo, eu divido a metade do remédio, o valor da metade do remédio, se você quiser, eu vou dividir a metade do filho também? Eu venho pensando o quanto que é difícil a gente levar tudo isso para a cama, né? Porque a gente leva tudo isso, né? A gente sempre vai pensar em várias coisas, assim. A gente nunca tá 100% relaxada. E aí a pessoa olha pra você pode chamar de frígida. Muito frígida, com um monte de coisa que você carrega nas costas, sabe? E sem dizer que quem determina o término da relação sexual não é a mulher, é o cara. Ele já pulou, sei lá, já causou, acabou. Ponto. Então é um outro contexto, se não volta para sei lá, se é frígida, se é isso, se é aquilo, mas não há uma corresponsabilidade nem mesmo pelo prazer, porque é um ato. E a mulher é um depósito. Ela é um depósito. Né? Então acho que tem muitas questões graves em volta disso. Né? Nossa, gente, que situação. Bom, a gente está aqui na Virada Feminista Online, falando sobre descriminalização do aborto, e agora... Peraí que deu uma travada, assim. Uma travada. Mas ele deve voltar? Voltou? Legal. Então a pergunta agora é: por que a gente precisa falar sobre a periferia? Nossa, urgência. Muita urgência, assim, porque acho que existem vários recortes moralistas com a mulher da periferia, né? Seja a mulher que é muito recatada e tudo mais, ou muito pela falta de informação. A educação, a falta de educação, assim, de forma estrutural mesmo, a educação com um serviço público, um direito público, é muito precarizado e tal. Então, se matérias
espaço na própria sala de aula da gente discutir sobre sexualidade, né? Sobre discutir sobre gênero. Os cursos em casa também, então às vezes as meninas da periferia, eu acho que a gente concebe o sexo e conhece o sexo de uma forma às vezes muito deturpada, né? Tem essa coisa, por exemplo, fazer sexo por amor, ou uma liberdade sexual, aí a gente vê funk, a gente vê outros movimentos culturais também, que é essa coisa de como que eu vou ter um espaço para poder falar da minha sexualidade da forma, às vezes, um pouco pensada, um pouco questionada, mas assim, acho que o funk, os bailes são uma necessidade que as meninas da periferia têm de expressar a sua sexualidade e não tem espaços seguros para isso. Né? Sim. Isso é uma reflexão que eu faço em relação a essa ideia, né? De que forma que eu vou expressar, de que forma, como que eu estou expressando. Não é nem um pouco moralista, é uma coisa que a gente tem que pensar, é uma coisa que a gente está junto. É a verdade. Um tabu de maneira geral, né? E aí acho que basta a gente pensar em enfrentar esses tabus, né? E aí pensar que as mulheres pobres, as mulheres negras, são as mulheres que mais morrem por conta de abortos clandestinos e de negligências diversas dentro do serviço de saúde e do serviço de educação e todos os serviços que a gente, enfim, é negligenciado de maneira geral. Então, só por isso eu acho que é fundamental discutir. Agora, uma pergunta que eu faço é como a gente discute isso e como a gente faz para chegar nessas mulheres, né? Que tipo de abordagem, né? O que a gente está pensando? A Dani falou, será que a minha abordagem é falar diretamente do aborto ou a gente precisa construir, costurar toda essa trajetória desde a iniciação, né, sexual ou da construção dessa sexualidade, da descoberta desse corpo, até pensar a chegar no aborto, né? Porque o aborto é, assim, o último recurso, né? E aí como é que a gente pode trabalhar antes? Acho que a gente tem essa preocupação de fazer um trabalho preventivo, mas que a gente também precisa atuar na ponta, porque às vezes a situação é emergencial, né? E aí, o que a gente faz? Meninas, baixo o áudio, vocês puderem falar um pouquinho mais alto. Tá bom. Beleza. A gente tenta. A gente vai tentar. Eu acho que... Terminei. Então, eu acho que primeiro é que muitas mulheres morrem. Primeiro, que é um direito, né? Está assegurado na lei, de certo modo, por mais que, independentemente de lei ou não, é um direito das mulheres. De novo, mas entra tudo que vocês disseram, né? Muitas mulheres morrem por isso. Há uma penalização dos corpos. A gente vive num país extremamente desigual, né? Marcado por desigualdade de classe, né? De raça, de gênero. Acho que a gente tem muitos marcadores que faz com que determinados grupos da população tenham menos acesso do que qualquer outra condição. Então, eu acho que fazer essa discussão política, né, no sentido do corpo ser político e a vida é política, se torna mais necessário ainda. Né? Porque o que acontece é, a gente está nesse país, né, que quem determina que o aborto é crime? Sim. Quem determinou? A igreja. Exatamente. Antes de qualquer coisa. Então, quem determinou que o aborto é crime é a igreja. Então, do que a gente está falando? Do corpo da mulher, saúde, é isso que a Jenny trouxe, é um outro contexto, é toda essa história, mas quem determina é a igreja. Então, até que ponto, né, isso precisa ser quebrado, de que modo, mas lembrar que quem diz que isso é pecado é a igreja. Né? Antes, por exemplo, na época, se a gente for pensar lá de Hipócrates, enfim, muito anteriormente na Grécia, isso não era nenhum crime, foi imposto junto com a igreja. Então, se a gente fala que é de um país laico, por exemplo, a gente, enfim, tem tantas violações de direitos, e eu acho que esse é muito grave, porque a gente tem uma penalização muito intensa das mulheres, então, assim, tem que falar, porque a gente está violando o direito antes de qualquer coisa. Exatamente. Né? Então, acho que é uma ação muito intensa, no sentido de a gente ver toda essa história antes da nossa conversa chegar nesse ponto. Sim. O tanto que as mulheres são penalizadas o tempo inteiro, né? Pela violência, pela responsabilização, pelo número de mortes, pelo número de, né, enfim, acho que é isso. E aí, esse imaginário que vem da religião faz com que as mulheres acabem impondo ao coletivo crenças que são às vezes individuais. Muito bem. Né? Então,
Se eu tenho uma religião XYZ e acredito que eu não faria um aborto, se acontecesse comigo, faz com que eu imponha isso a um coletivo dizendo, bom, isso é errado, né? Mas não existe uma separação de corpos, né? De escolhas, um respeito à escolha do outro pela sua plenitude. E isso vocês acham que impactam e a gente não conseguir transformar a questão do aborto como uma questão de saúde pública, de saúde pública? Acho que sim, né? A gente está num país extremamente moralista para a vida do outro e para quem está numa classe diferente da minha. A gente tem que ser claro, Sim. né? Tanto que não é à toa que enfim, não sei se eu posso citar nomes, mas tantas pessoas fizeram vários crimes, sei lá, atropelaram, não responderam por nada disso, por processo nenhum. Mas, sei lá, uma pessoa que pegou um biscoito para alimentar um filho está presa há 5, 6 anos. Então, começa por aí a questão da grande desigualdade de valores, né? Mas o nosso valor ainda social é imposto numa perspectiva muito heterossexual, branca e católica. Né? Então, não é à toa que a gente vai em uma série de hospitais, inclusive na Santa Casa, que tem Jesus na entrada, mas quem é do candomblé, como que lida com isso? Né? Quem é de outras religiões, como lida com isso? Uma pessoa que é, por exemplo, indígena, que tem toda uma pagelança, onde é garantido esse direito? Não existe. Não há uma... Entende? Então a gente parte de uma determinada regra, que quem deu é uma sociedade X, ou seja, branca, né, rica e assim por diante, e vai normatizando. Então o profissional de saúde tem essa lógica de normatizar a vida dos outros. A gente estava conversando isso antes, né? Quando, por exemplo, o serviço de saúde pergunta quantos abortos você fez? Por que ele quer saber? Exato. Que tipo, quer dizer, não só o número, mas como, né, a Dani trouxe anteriormente, teve aborto que foi em decorrência de violência? Uma pergunta importante. Agora, quantos abortos fez? Se foi clandestino ou não foi? O que eu estou querendo saber? Ou seja, há uma invasão muito grande, que é uma forma de controle das mulheres, e o que vai ser feito com isso? Né? Então eu acho que tem uma série de questões de valoração muito imposta. Então quando a mulher chega no posto de saúde, por exemplo, grávida, né, e a grande pergunta que é feita para ela assim, tem pai? Ufa, pelo menos tem pai, não quer saber se é decorrente de um estupro, se ela tem o direito ao aborto legal. Quando no serviço alguém lembra do direito ao aborto legal para o direito das mulheres? Nem estou falando da legalização, da descriminalização do aborto como um todo. Ou seja, a gente não tem essa garantia mínima. Né? Ou seja, mesmo que talvez uma mulher que seja politizada ou que tenha plena consciência dos seus direitos, queira ter seus direitos garantidos, ela ainda vai garimpar muito para que ela consiga de fato exercitar esse direito, porque todas as outras instâncias vão fazer com que você seja tolhida, né? E é a barreira do rosto. Né? Você vai ter que fazer barraco do serviço, seja lá o que for, para fazer alguma coisa. E aí ela é mais exposta para fora ainda. Sim. Né? E qual é a situação do aborto no Brasil hoje? Dados. Agora vamos para os dados. Pergunta no seu inbox. Tem pergunta no meu inbox. Tá. Amiga. Vamos lá, dados, é isso? Posso falar? Pode, por favor. Pelo fato, né, a gente sabe que no Uruguai houve uma queda de 30% nos abortos quando se legalizou. Pelo fato do Brasil ser ilegal, nós não temos essa informação plena. Mas estima-se mais ou menos que aconteça no Brasil uma média de 1 milhão de abortos por ano. O que sabe são as nações em decorrência desse procedimento. Então sabe-se que mais ou menos 250 mil internações acontecem por ano. Mas uma coisa importante para a gente pensar na questão do aborto é que ele é a segunda causa, né, de mulheres que são submetidas a procedimentos ginecológicos no Brasil, ou seja, dentre todas as possibilidades de assistência às mulheres, é o segundo causador ou gerador de agressão para as mulheres e a terceira mortalidade materna. Então, sabe-se que isso é uma coisa importante. O Brasil, por exemplo, de todos os abortos realizados, então, talvez, desse 1 milhão, 95% são feitos de maneira insegura. O que significa isso? Significa que a gente não tem suporte nenhum para as mulheres. Né? A gente não consegue lidar com essa informação que causa, com essa informação não, com esse problema, e a gente banaliza, porque ninguém fala disso. Né?
enquanto os abortos realizados são seguros. Ou seja, estamos numa situação absurdamente, né, invisibilizada. E do não direito, né? Do não É direito. muito bizarro mesmo, né? Para não falar outra palavra. Porque se a gente está falando, né, na perspectiva do aborto, a coisa do direito à vida é uma coisa que pega, que direito à vida da mulher que vai ser a progenitora é completamente considerada. Ou seja, a mulher não tem nenhum valor diante dessa perspectiva, porque eu fico pensando nessas dicotomias do direito à vida. Direito à vida de Direito quem? de quem? De quem? De qual vida a gente por qual vida você vai optar, né? E tem uma coisa que um dia eu ouvi, que é o seguinte, mas eu conheço uma mulher negra e pobre que ela tem 8 filhos e ela dá conta, né? Que é essa ideia de que se você engravidou é uma responsabilidade sua lidar com essa vida. E ainda complicado dizendo assim, e isso porque ela trabalha como empregada doméstica, ou seja, eu penso, né? Qual seria a condição dessa mulher se ela pudesse optar pelo aborto sem se sentir culpada por isso? Se ela pudesse ser acolhida, se isso fosse uma coisa legalizada, né? Será que ela precisaria ter hoje uma renda que no Brasil é extremamente baixa e abaixo de qualquer... Sema, deu ruim aqui. Peraí. Tá voltando? Tá voltando? Voltou? Mas com uma profissão que não é valorizada no Brasil, principalmente para as mulheres negras e pobres, que não é bem remunerada. Você ter 8 filhos e ter que lidar com eles, né, com seus 8 filhos e criar esses 8 filhos. Será que se houvesse uma legalidade do aborto nesse país e que essa mulher fosse acolhida, né, e que não fosse uma coisa tão violenta, que não fosse violento passar por esse processo, talvez a condição de vida dela poderia ser outra hoje. Né? Eu penso que a negação de direitos, assim, né, para pensar que 85%, gente, é um problema real. Assim, quem conhece sabe. Vai, 85% dessas mulheres, né, não têm os seus direitos negados, e as mulheres que têm os filhos é um aborto social, né? Então a gente fala que a culpa é da mulher porque ela decidiu de forma clandestina interromper e tentar se planejar da melhor forma possível, ou por N motivos que a gente sabe que no Brasil, pela situação de clandestinidade, chegar no aborto não é a situação mais fácil, não é eu vou aborto, não é assim, entendeu? Para a mulher pensar em aborto, a situação está muito, assim, muito difícil, está no limite, assim, porque se você está numa família estruturada, seu boy é maravilhoso, você pode ter 13 anos engravidando, não é assim também, mas sabe, você tem um apoio, você tem uma estrutura ali, mas para chegar na situação de aborto não tem estrutura nenhuma, e quantas delas foram em situação de violência, elas não tinham nem acesso, ou quando Tá fraca de novo de acho da conexão. 5, 4, 3, 2, 1. Agora não. Não? Gente! Como assim? Vai lá. Foi. Então, assim, se a gente for parar a pensar, né, nessa lógica do aborto social, são inúmeras vidas que são, de fato, ceifadas de direitos, né? As meninas se veem numa situação de violência constante, assim, e ainda quando chega nas instituições, é uma violência institucional, que é pior ainda, né? Você se vê completamente sem apoio, e não é à toa, por exemplo, os dados de suicídio no Brasil também são muito altos, assim, com as mulheres, então, são mais altos ainda, e nessa faixa da adolescência e tudo mais, talvez não pode ser que não tenha relação, mas se não tem relação, com certeza as meninas que tentam de forma clandestina também estão se matando, né? É uma forma impensada de, é tudo ou nada. É fácil você simplesmente pegar uma agulha de tricô, você ir lá, eles vão falando, pegar remédio que você nem sabe se aquilo é de fato o remédio que vai te ajudar, ou de outras formas, se entupir de chás e de coisas extremamente tóxicas, assim, por mandingas ou por informações desencontradas, não tentou isso, mas tenta por 10 dias, se intoxicando por 10 dias. Então, é muita coisa, assim, pra gente chegar e pensar que é uma coisa, porque não quer
nada com nada. Sabe? E pode ter uma atitude e é uma imaturidade da mulher, né? Então, é uma decisão tomada mais ou menos porque é uma mulher imatura, que acha que está assustada, coisas do tipo. O que vocês acham disso? Qual que é o perfil das mulheres que abortam? Então, tudo tem que olhar nos dados. Preparou, mas gente. Mas olha só, foi feita uma pesquisa pela UNB, que é a Faculdade de Brasília, que mostra que gasta em média $2.000, né? Enfim, sei lá, R$1.000, é isso? Na clínica, para poder fazer o aborto, e faz assegurando o seu corpo, mantendo, né, o corpo saudável para outras gestações caso queira. Enquanto as mulheres pobres gastam em média R$50. Ou seja, a exposição a risco, né, sem dizer que aborto, quando feito, a depender do modo que é feito, é causa de como fala? De infertilidade. Então, assim, não é uma coisa simples. Sem dizer do risco de hemorragia, né, perder o útero, enfim, tem uma série de complicações de outras naturezas para a própria saúde das mulheres, para além da questão emocional. Então, isso que a Dani traz, né, da questão de suicídio, né, das depressões. As pessoas acham que fazer aborto é simplesmente chupar uma bala e a vida continua. Não. A maioria das mulheres que passaram por isso carregam isso para a vida inteira. Então, uma outra questão importante, porque as pessoas acham que a legalização, a descriminalização do aborto faz com que as pessoas achem que é comprar um Doril. Não vai se comprar Doril, porque isso que a Dani trouxe. Tem toda uma questão anterior. E aí, ainda respondendo a sua pergunta, essa pesquisa mostrou que aos 40 anos, 1 em cada 5 mulheres já fez aborto no Brasil, né? E que de 50% dos casos, as mulheres estavam entre 30 e 39 anos. Ou seja, mulheres maduras, adultas, não é adolescente, né? 60 casadas, ou seja, não são as adolescentes, né? E aí, sobre o salário mínimo, 23% delas, por exemplo, né, desse número de mulheres que relataram terem feito aborto, 23% recebiam um salário mínimo, 31% 2 salários mínimos e 35% de 2 a 5 salários mínimos. Ou seja, a maioria, né? A maioria estão com uma certa condição maior e 11% mais que 5 salários mínimos. Então, para a gente compreender que quem tem dinheiro para pagar, aborta tranquilamente. Sim. É isso. A grande questão é essa. Se você tem grana para pagar, você tem o seu corpo preservado, o aborto segue a vida. Agora, quem sofre são as mulheres, né? Pobres, enfim, que tem negras que têm essa questão. Eu acho que só para fechar essa história, rapidamente, foi feita uma pesquisa da UERJ, um serviço, ou seja, quando tem direito, enfim, é uma discussão que a gente pode fazer. Mas as mulheres denunciadas, quando eram de classe média, que tinham feito aborto em clínica, pagando R$5.000, a fiança era em média de R$300. Enquanto as mulheres pobres, trabalhadoras, que abortavam muitas vezes sozinhas. Não, ou seja, há como eu posso usar a palavra? Há um julgamento ou uma criminalização de um grupo populacional que aborta. Isso é da sociedade inteira. É um projeto político, né? Dentro do projeto político. Exatamente. Destruição do povo pobre, né? Exatamente. Porque quando a gente pensa em genocídio, não é só de simplesmente ou cercear, prender, matar, deixar a parte, deixar sem direitos, deixar que as pessoas tomem decisões extremamente violentas contra a sua própria vida e achar que a culpa toda ainda é delas, entende? Então, numa situação dessa, quando a gente não pensa que é um direito de saúde, corre o risco da pessoa que está passando por aquilo se culpar por não ter acesso aos seus direitos, entende? Então, como é que eu posso me culpar se o Estado não está prevendo ou não está me dando os direitos que eu sou assegurada, que eu deveria ser assegurada?
Uma vez que a gente vive dentro de um estado, esse estado tem um bom nome. Esse estado ele tem que garantir, né? Ele tem que garantir a vida de todas as mulheres e tal. E uma outra coisa que hoje de manhã sobre, por exemplo, procedimento médico, a puretagem é um dos procedimentos médicos realizados em mulheres, mas feitos no Brasil, inclusive, né? Então você vê como que as mulheres têm esse excesso, o quão risco as mulheres estão sofrendo, passando. Né? Eu fiquei pensando nisso que você colocou, porque eu ouvi falar em clínica de aborto na faculdade, porque estava na faculdade, enfim, na PUC, né? E aí, num círculo de pessoas ali que eram de outra classe, muito diferente da minha, foi que eu vi falar que existia essa possibilidade, porque até então eu nem sabia que isso existia. Pois é. Sim. Eu já tinha ouvido falar em Citotec, já tinha ouvido falar em agulha de crochê e um monte de coisas que faziam parte da minha vivência no contexto periférico. Então eu fui entender que existia esse negócio de clínica mesmo com pessoas que eu convivi e que eu fiquei sabendo e que assim, era uma coisa muito tranquila, assim, nunca muito tranquilo, mas do ponto de vista das histórias que eu tinha ouvido, não tava mais... A pessoa, tipo, pode ir embora pra casa depois, tipo... Tá tudo bem depois? E de ficar impressionada, porque falava, nossa, não sabia diferente mesmo. É um novo lugar. Aí fizeram um comentário aqui, a Luciana, que tá acompanhando a gente, e aí ela fez o seguinte comentário. A mulher pobre é estigmatizada pela classe média alta como aquela que não tem educação suficiente para fazer ou saber fazer um planejamento familiar. O que vocês acham disso? Total. Porque aí a gente recebe mais uma culpa nas costas, né? Muito bem. E sem dizer que o planejamento familiar, na minha percepção, é um absurdo. Né? Porque isso é o que o serviço impõe para as mulheres falarem sobre o seu direito reprodutivo. Mas que na maioria das vezes os serviços lidam assim, você, pelo seu ritmo de vida, para você uma injeçãozinha é melhor. Não, mas eu não quero, eu quero usar DIU. Não, você não dá conta. Exatamente. Você não dá conta. Então esse tal planejamento familiar, ele não é ainda de responsabilidade das mulheres para definir o que é melhor para o próprio corpo. Né? Então há esse tipo de coisa. De quantas mulheres, por exemplo, já ouvi, né, de dizerem, eu queria usar tal coisa, mas nem eu já, tudo, né? O que acontece, né? Por exemplo, o próprio diafragma, que é né, enfim, eu tenho uma condição possível, eu fui numa clínica, né, particular e tal, e foi me negar esse direito, e olha que eu estou num outro contexto e tal. Por quê? Porque para você, a sua vida, determinadas questões não cabem. Então, eu acho que essa história do tal planejamento familiar é uma coisa que ainda não é nem do própria escolha das mulheres, né? Ou seja... É um planejamento em que o planejamento não necessariamente está totalmente nas suas mãos, né? o Estado que faz isso. Sim. O Estado lá... Né? Uma coisa que eu posso trazer aqui, eu não sei se vocês sabiam dessa informação, eu não sei até que ano, mas a saúde, por exemplo, não inclui a questão de raça na assistência. Né? De maneira alguma. Não tem essa informação ainda nos prontuários, ninguém lida, ninguém entende existe uma política pública, mas ninguém cruza. Por quê? A saúde dizia que até, eu não lembro, eu estou pensando em que ano, mas não sei se é de 2050, alguma coisa, toda a população seria branca, porque ela já estaria misturada. É verdade, é verdade. Era um plano que se tinha. Exatamente. E por que nós vamos pensar em política específica? Por que nós vamos pensar na população se todo mundo vai ficar branca? Exatamente. Entendeu? Então, assim, essa é uma lógica do tal planejamento familiar que exclui. Né? Exclui as adolescentes, de novo, exclui as mulheres lésbicas, né? Que também têm o direito à reprodução, isso não é discutível. É o controle da própria maternidade da mulher negra também, né? É um Já que não é interessante que isso a população seja cada vez mais negra. Isso mesmo, é um planejamento que o Estado determina o que é melhor para você. E ponto. Exatamente. Né? Quando se fala de direito, não existe. Há uma quebra dessa questão dos direitos das mulheres o tempo inteiro, né? Tem mais uma participação aqui, que é da Carmen Faustino. Tão querida. E ela diz o seguinte: gostaria que elas falassem um pouco sobre a responsabilidade que não é cobrada dos pais que praticam o aborto social, abandonando filhos e mulheres grávidas. Não, eu acho extremamente
enfim, vai para um lugar de raiva você para pensar que o cara vai lá, transa com a menina, aí ele transa de qualquer jeito, esse lugar de depósito, né? A mulher está num depósito, engravida a menina, e meu, o problema é seu, vai saber que esse filho é meu, sabe? Daí ela começa a questionar a questão da paternidade, se começa a fazer uma série de julgamentos com relação à menina e simplesmente, gente, fala muito baixo, né? Simplesmente some da vida, ou se a menina vai atrás, ele simplesmente some, não dá satisfação. A gente tem que buscar os meios de justiça para prender uma pessoa. E ainda assim a sociedade é tão hipócrita que ainda consegue culpar a mulher por tudo aquilo. Se ela é mãe solteira, ainda culpa. Se ela está numa situação de pedir pensão, a família do cara pode, sabe, ser contra ela ou ser agressiva com ela. Então, enfim, o aborto social do homem, eu acho que devia ser bem mais criminalizado do que a situação que nós, mulheres, passamos em decorrência do desejo, da escolha de ter um filho, sabe? E às vezes são um pouco assim, sabe? Tem homens aí que tem 5, 6, 7 filhos em diversos locais e filhos espalhados pelo Brasil inteiro. E isso, às vezes, é uma questão de orgulho. Eu tenho não sei quantos filhos, eu tenho não sei... Né? E pra gente, não. Mas eu acho que tem uma coisa que eu, assim, tudo é construção, né? Então você pensar desde a história romântico que é vendido para nós mulheres, essa ideia de um cara, do provedor, etc e tal. E aí você se envolve, você pensa que tem uma família e de repente tudo desmorona, o castelo cai. E aí você se vê sozinha e de fato não existe uma responsabilização desses pais, né? E aí a gente tem aí a Lei Maria a lei para cobrar essa coisa da pensão também, que é os homens fazem piada, você só vai preso se você não pagar sua pensão, que isso virou motivo de piada. Exatamente. Mas se a gente pensar historicamente, eu tenho pensado muito sobre isso. A história do nosso país, e pensando na história das mulheres, ela é totalmente feita um abandono masculino. Eu tenho pensado no abandono masculino, assim, como raiz de uma série de problemas sociais, mesmo assim, essa ideia dos homens não são responsáveis. E de muito tempo, né? Faz muito tempo isso, assim. Então, eu olho, assim, tudo que eu vejo que o abandono gera pra gente, que é a mulher da periferia, cara, é destruição, assim. Estou fazendo um trabalho agora com a agente de cultura e as agentes de saúde disseram assim, quando você for cadastrar, você cadastre as mulheres, porque os homens vão embora. Foi a primeira coisa que elas me falaram. Isso é muito impactante, sabe? E isso não é... Enfim, como que a gente trata isso? Quem é o pilar? Vai ser sempre a mulher, né? E aí você tem que sair para trabalhar. E às vezes você tem, sim, 3, 4 filhos que você foi abandonado, às vezes 1, 2, 3 vezes. E você sai para trabalhar, onde você deixa seus filhos? Exatamente. Né? E aí, todas as questões que a Dani levantou, né? Dessa coisa do aborto social, que é tudo que isso vai gerar dentro de uma estrutura macro até, né, na sociedade depois, né? E se acontecer alguma coisa com esses filhos, e se algum filho fizer alguma coisa, a culpa é da mulher. Isso, assim, é desesperador, assim. Eu me vejo... Só uma coisa dessa coisa da questão da pensão, né? A responsabilidade, às vezes, do homem é só material. A responsabilidade afetiva está relacionada à mulher. Isso também é uma questão construída socialmente e tal. Quanto que o homem é negligente e aborta os seus filhos emocionalmente, assim, eles não têm responsabilidade alguma emocionalmente com o cuidado e o trato dos filhos e tal. Então, abandonar para eles uma coisa que eles não têm ligação é muito fácil. Agora, não há cobrança. Não é nenhuma questão de maternidade, mas de fato, historicamente, é muito complicado e dói muito, mesmo para as mães que tendem a deixar os seus filhos, dar aos seus filhos, ainda assim deixam mais marcas do que em homens, por exemplo, né? A lembrança mesmo mulher que... Porque esse comentário também existe muito, né? No sentido de, mas por que você vai abortar? Por que você não gera o filho e doa para adoção? Mas o que significa gerar, né, esse feto
afeto no seu corpo, na sua vida, na sua história, pra depois você... Não é assim, né? Não é assim. Eu tenho uma questão que eu não sei, eu talvez cause alguma coisa, mas eu fico muito pensando que os homens na sociedade, acho que a gente tem que pensar numa perspectiva de gênero. Os homens, eles têm uma liberdade, inclusive, de fazer determinadas coisas, né? Porque eles são instintivos, é aquela coisa hormonal, que eles podem fazer o que eles bem quiserem. E aí eu tenho uma questão com o termo de violência, como que é? Aborto social. Sim. Eu tenho uma questão com isso, porque eu acho que a gente está numa estrutura que legitima tudo que os homens fazem, sempre. E nós reafirmamos quando, por exemplo, a gente vê uma instituição, um serviço de saúde que deveria prezar e tal, ter esse tipo de discurso, né? Sabe assim, tipo, não as mulheres porque os homens vão embora. Essas coisas, eu acho que a gente vai legitimando e reconfigurando e mantendo uma liberdade muito grande das mulheres, pelo próprio Estado. E isso é legal. E aí, quando a gente discute que os homens, eles não participam desse momento nunca, a gente um pouco... É muito penoso para a mulher o aborto, né? Seja na questão da clandestinidade ainda, seja quando há legalidade do aborto, né? Em qualquer situação, para as mulheres, principalmente pobres, negras, da periferia, é muito maior. Então eu acho que usar esse termo para os caras que têm uma outra condição social, eu acho dolorido. Eu não sei, a gente tem que pensar nisso e nominar isso. Mas O aborto dói, não é tranquilo. Eu estou usando abandono. Isso, abandono. talvez seja uma boa O palavra. aborto Não é o mesmo processo. Não é o mesmo processo. E existe uma criança, né? Existe um contexto muito grande. Agora, só uma coisa que eu fiquei pensando na sua pergunta inicial, de que, por exemplo, a mulher tem 8 filhos. Cá entre nós, a gente, de novo, tem que tentar pensar sempre qual é o papel da gestação para cada uma das mulheres. Sempre. Porque as pesquisas mostram que 75% das mulheres que usam serviços de saúde, que buscam, por exemplo, de alguma maneira, 70% já sofreram violência de alguma ordem. Sim. Então, se a gente voltar de novo, né, rever a história do aborto legal, que é desde 1940, e a gente vai ter o primeiro serviço de aborto legal no Brasil em 89, e 70%, 75% das mulheres que buscam serviço, elas sofreram violência, será que esses 8 filhos não foi negligência de quem atendeu, do profissional de saúde, em dizer, olha, você tem um aborto legal? Exatamente. Então, a violência da não violência... informação, a violência é muito anterior. É muito anterior, é do próprio Exatamente. Estado. Só que o Exatamente. Estado, de novo, vai penalizar essas mulheres. Porque é isso, você dá a criança, mas não tem nenhum tipo de trabalho anterior, porque também acontece das próprias mulheres não quererem fazer o aborto. Mas, quando ela é, por exemplo, orientada com uma assistente social, para saber para onde vai essa criança, se ela é cuidada nessa hora, nós não temos isso. Qual é o acolhimento que a gente oferece para essas mulheres, né? No sentido não só de informação, mas de mostrar que de alguma forma isso vai ser conduzido de uma forma em que ela não vai ser penalizada no sentido de consciência mesmo, né? Porque essa mulher, por exemplo, ela tem 8 filhos. Exatamente por aí. Será que ela não poderia realmente ter feito um aborto? Mas a nossa legislação hoje está estabelecida e garante, e isso foi negado a ela. E ainda é só uma coisa que eu acho que vale a pena, só relembrar rapidamente, a história do planejamento familiar, não sei se foi você que falou, alguém que mandou, Foi uma... o planejamento familiar, de novo, é originalidade, não é planejamento familiar. Porque, por exemplo, quem quer e tem dificuldade de engravidar, onde ela tem espaço para ser ouvida, para dizer, olha, eu tenho um problema para engravidar e não consigo. Principalmente as mulheres negras, pobres e da periferia. Quando espaço, podem ir para a Pérola Byton, ficam 10, 15 anos na fila e elas adotam. Sim. O corpo das mulheres, isso é importante ficar claro. Por exemplo, um casal de mulheres lésbicas, elas querem, sei lá, pensar numa gravidez, quando isso vai acontecer? Não tem, então não existe planejamento familiar. Começa por aí. E não existe. Você arrasou, viu? Estudar é tudo. É isso, eu acho que é importante. Nós não temos. Então, quando as mulheres lésbicas procuram alguém, os homens vão lá e a gente quer pensar em um filho. Onde a gente pode? O que a gente pode fazer? Onde
Quando a gente pode conversar com o nosso filho adolescente sobre direito sexual? Exatamente. Não existe, não existe planejamento familiar. E isso puseram na nossa cabeça. É só pela via do controle. É só pela via do controle sempre. Tem uma manifestação, a gente está recebendo algumas perguntas. Tem uma da Camila Conte, que eu acho que passa um pouco pelo que a Dani comentou, e todo mundo comentou um pouquinho também, que é o seguinte: acho importante a gente ressaltar que o Estado não permite que as mulheres abortem legalmente, mas também não oferece nenhum amparo à infância. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Ou seja, Voltou. a gente já... Eu acho que o termo aborto social é justamente nesse lugar da infância que é cerceada, da falta de cuidado, da falta de direitos. São pessoas invisibilizadas. Quantas pessoas assim falam assim, eu sou fruto de aborto, sou filho de um aborto mal sucedido. Tem muitas mulheres que falam para os seus filhos e crescem falando, você é um aborto que não deu certo, uma coisa assim. E quando isso é pesado, né? Isso é muito pesado, porque isso marca a subjetividade da pessoa de uma forma muito negativa, assim, né? Você não consegue colocar a sua vida num sentido de eu fui desejado, querido, ou apenas eu fui, enfim, eu era para eu existir e tal, não sei o quê. Mas isso também faz parte de um outro lugar. Faz parte da individualidade da mulher, faz parte do que ela enxerga sobre aquela vida, sobre o que era ser mãe naquele momento e tudo mais. Mas o cuidado com a infância no Brasil é ridículo. Você dizer para uma mulher que passou por violência doméstica, que ela vai gerir aquele feto e vai entregar para... Eu não sei o que é mais violento, né? Gerir, fazer o nascimento e tudo mais, ter enfim, a gestação completa, entregar para adoção e você ficar com aquilo na cabeça a sua vida inteira. O que aconteceu com essa criança que foi fruto disso tudo? Como que essa criança se deu? Gente, falar que eu ouvi muito e muitas pessoas dizerem que quem pariu o Mateus que balance, do tipo, se você teve seu filho, o problema é seu, você vai dar e você tem que se virar, seja como for. Então é isso. Você não encontra também apoio depois que você tem filho. Então, essa é gigantesca, porque se você não tem apoio para você gerar essa criança, por que te criminalizam se você escolhe não gerar essa criança? Entende? Sim. Eu acho muito bizarro assim. E às vezes a mulher também ela tem só a questão de ter aceitado, mas também teve filho muito cedo, mas também ninguém mandou engravidar, mas também, então são, né, exatamente isso. É uma coisa, esse discurso moralista, ele não tem fundamento nenhum, né, se a gente for parar pra pensar, porque de fato, o que é a sua verdade em cima da minha vida, sabe? Não é nada, assim, porque você considera que na minha vida não seria nada, absolutamente nada. A única responsável pela construção da minha subjetividade sou eu. As suas opiniões foram muito extremamente negativas. Então, essas falas moralistas, e pior de tudo, que entra naquilo que você falou da construção dos direitos mesmo, né? O conservadorismo e todo esse pensamento moralista constrói coisas absurdas como o crescimento da nossa população. Então, muito provavelmente essa tríade, né, religião, instituições como educação e outro, que formam um indivíduo hoje dentro dessa estrutura capitalista, ela forma, pegando gancho nisso, né, nesses moralismos e tal, e, moralismo e conservadorismo mata. E está posto nesses números de 1 milhão de mulheres que, enfim, 85% delas de forma clandestina, sabe? E no máximo, no limite, né? Essa ideia de que se você é contra o aborto, não aborte, você pode escolher não abortar. Exatamente. E aí, mas o direito de quem precisa ou está numa situação difícil, enfim, de uma pessoa que realmente não quer, ele precisa ser respeitado, né? E aí a gente tem isso de não separar, né, o que é a minha escolha da escolha do outro. E sim, mas a autocracia.
meritocracia. É a meritocracia. Você está nessa condição, meu bem, a culpa é sua. Então, lide. Como é isso, Mara? Né? Quem teve o Mateus? Lide com aborto com o filho. Com Por aborto exemplo. clandestino ou com um filho. Sim. Agora, uma coisa clara. Dá para ver algumas discussões sobre, por exemplo, as mulheres que tiveram crianças com microcefalia. Sim, Né? você lembra de Então, uma história de, por exemplo, que o Estado daria um salário para as mães cuidarem e assim por diante. Agora, quem pensou que essa mulher vai ter que abrir mão da vida dela, né? Enfim, por exemplo, se mora em São Paulo, carregar essa criança, vai e volta e assim por diante, né? Ou seja, o impacto que isso tem para a própria vida, para a própria construção da própria família, o tanto que se abre mão de trabalhar fora, de olhar as outras crianças, ou seja, existe todo um discurso também que o Estado diz, não, nós vamos te apoiar, nós vamos dar suporte, mas depois que nasce, cuide deles. Ou seja, então há uma mentira e uma banalização, né? Então, esse julgamento de valor é só para pôr mais um no mundo. Agora, o que vai acontecer com isso? Alguém cuida, né? Nós temos creches, então a gente fala muito das mulheres. Não tem Sim, estrutura. não tem toda mesmo. uma outra estrutura, né? E assim por diante. Gente, bem, obrigada. Soube aqui que a gente já tem 68 comentários. Legal, bacana. A gente tá quase encerrando, mas dá uma segurada, fica mais um pouquinho. A Danila tinha mandado uma pergunta que era se a gente conseguiria responder como tá a condição do aborto hoje no Brasil legalmente, o que é legal, o que não é, e se você acha, se vocês todas acham, se a gente está em vias de um dia conseguir descriminalizar o aborto no Brasil. Nem sei como responder isso. Tava pensando aqui. Mas acho que a gente pode começar pensando em quais são as situações em que o aborto é legal, que você até comenta que às vezes as mulheres não sabem, né? Então, o que a gente pode considerar de legalidade hoje, que é um direito nosso já estabelecido? Então, a gente está muito mal sobre isso, né? Porque, por exemplo, tem um artigo que é 128, que é de 1940, que garante o aborto legal mediante situação de violência e risco materno. Isso nós temos. Apesar desse direito ser de 1940, só em 89 a gente tem o primeiro serviço de aborto legal no Brasil, né? Em São Paulo. E aí, em 2012, a questão da anencefalia como uma possibilidade também do aborto legal. Mas aí a gente tem que pensar no acesso pré-natal, uma série de questões. E também assim deixam uma série de mulheres na margem, né? Isso mesmo. E a questão é, como nós estamos mal, né? Porque tem uma outra pesquisa que foi feita pela equipe da UNB de Brasília, que eu acho que quem tem mais avançado nisso, que foi buscar, então, quais eram os serviços de aborto legal no Brasil. Então, no site do Ministério da Saúde se diz que eram 62 serviços cadastrados que faziam esse serviço. Aí, quando foi se entrevistar, saber desses serviços, como eles prestavam assistência, a partir de que, sei lá, marcadores tinham que acontecer para a mulher poder ter acesso ou não, eles foram ver que só 37 serviços estavam ativos, né? Então, existe uma política pública que diz, dentro desses direitos, a mulher pode recorrer, né, ao aborto legal, necessariamente passar por uma questão de afirme, olha, você realmente passou por uma situação de violência, então você tem o direito. Não, se a mulher narrasse que sofreu uma violência, ela poderia ter esse acesso à violência sexual. E que o limite, então, de se fazer o aborto é da 20ª semana. Então, quando foi se pesquisar esses dois serviços, viram que só 37 deles estavam ativos. Porém, eles punham regras que superavam o que diz a política pública. Então, acho que essa informação é importante. Desses 37 serviços, eles criavam várias regras. Uma delas era que 35 serviços não tinham uma equipe específica. Quem fazia era o plantonista. E aí existe uma violação do direito do outro, que o profissional diz, isso vai contra o meu direito, as minhas crenças, então eu não faço aborto. E isso ninguém lida. Então vai muito mal, porque como você assume que vai cuidar de alguém, só que o seu valor moral te impede. Então é uma outra questão que a gente pode discutir. Ainda, desses serviços, 2 diziam que só atendiam até a 14ª semana, sendo que o direito é até a 20ª semana. 2 serviços cobravam que as mulheres tinham que conversar com o advogado do hospital, né? Com o advogado do hospital. Com o advogado do hospital. 3, a mulher tinha que passar por um atendimento psiquiátrico antes de ter o seu direito
Nossa. Né? A gente não está falando da legalização do aborto, da descriminalização do aborto. 2 serviços não tinham contracepção de emergência, 4 não faziam a profilaxia de DST/AIDS, 5 exigiam um boletim de ocorrência para poder atender a mulher, 3 a mulher tinha que passar pelo IML, 3 ela tinha que ir no judiciário, conseguir um alvará judicial para então ter o aborto dela legal, garantido. Você conseguiu uma varada. Nossa Não, né? Senhora! Seu filho fácil. vai com 5 anos, saiu uma varada. E 4 serviços exigiam que a mulher, que o caso fosse avaliado pelo comitê de ética, para então liberar o aborto legal. Quantas condições. E não temos serviços em 7 estados do nosso país. Então, assim, como estamos em 7 estados? Caraca! Como estamos em relação à garantia de direitos das mulheres? Muito mal. Em São Paulo, se a gente for pensar, por exemplo, no município de São Paulo, estamos muito mal, né? Não olhamos para isso com a necessidade que se coloca o problema, que é um problema de saúde pública, antes de qualquer coisa, né? Legal. E o que significa para vocês descriminalizar o aborto? Para cada um, assim. Garantir direito da mulher como um sujeito de direito, como a única responsável pela dela, pelo próprio corpo, e um direito, antes de tudo, à decisão e a um procedimento que é necessário, né, pela vida e assim por diante. Eu vou muito nessa linha, mas você finalizar, você poder, de fato, escolher. Né? E aí pensando também em todos esses outros fatores que envolvem essa escolha, né? Eu poder conversar com alguém abertamente. Eu poder ter uma orientação, né? Então, de que a minha escolha seja realmente uma escolha que eu tenha possibilidade de trabalhar com essa escolha, né? Exatamente. E de ser acolhida. E de ser acolhida. Eu acho que quando eu penso em descriminalização, eu penso nesse processo como um todo, sabe? De acolhimento, de ver a mulher como um sujeito, como uma pessoa, como gente, né? A gente não fala, sempre fala quando vai falar de feminismo, a gente só quer ser vista como gente, né? E aí eu acho que é nesse sentido que a gente precisaria ter os nossos direitos minimamente garantidos, porque é o mínimo mesmo. Descriminalizar, eu penso que é descriminalizar a nossa existência quanto mulher, né? Tirar a mão dos nossos corpos, assim, acho que já chega, exatamente. O corpo da mulher o tempo todo, tem várias mãos aí nos segurando e dizendo o que tem que ser, quem tem que ter filho, quem não tem que ter filho, quem pode parir, quem não pode parir. Tem uma lógica aí, né, um recorte de classe aí que é exposto, né? Quando a gente vai ver que os presídios estão cheios de mulheres, muitas mulheres estão sendo presas dentro de hospitais. A própria classe médica também, por essa coisa moralista, começando a denunciar as mulheres. Ele deveria garantir direito dessas mulheres. Muitos negam remédio. Tem muitas mulheres que chegam com metade do aborto realizado, falta o medicamento, porque comprou de forma clandestina metade do medicamento. Quando chega lá, só falta metade desse medicamento. E o médico simplesmente não dá, sabe? Eu não vou contribuir com isso. Faz a curetagem na mulher e manda ela pra cadeia, sabe? Então isso é muito, enfim, é tirar a mão dos nossos corpos, já chega, né? Bacana. E tem alguma história que vocês gostariam de compartilhar com a gente em relação a esse tema? Alguma coisa que a gente, sei lá, que já está no nosso imaginário, que a gente ouve muito falar? Tem algo que vocês gostariam de compartilhar? Não, obrigada. Não, eu tô pensando no que você tinha colocado de a gente deixar mais livre, pra gente compartilhar também as coisas que a gente sente, que a gente acha, se existe essa liberdade, senão também não sei problema. Não, acho que pelo menos eu acho que boa parte de nós tem histórias, né? De amigas que fizeram aborto ou que estão desesperadas por isso e não sabe, não encontra, o namorado vai arranjar numa farmácia da periferia que às vezes vende, está desesperado porque não sabe como é que a mãe vai ter e tal. Eu percebi essa história, não vai ter apoio,
medo da morte, né? Eu vou fazer isso, mas eu vou morrer, ou então não vai dar certo, a criança vai se vingar, né? Vai vingar com um problema. Enfim, tem vários imaginários, né? Eu acho que se essa questão fosse, como a Jennifer falou, né? Fosse falada de uma forma muito aberta, né? Eu acho que a gente teria aí menos meninas extremamente angustiadas, menos meninas desamparadas e menos meninas que podem falar disso de forma segura e aberta. Nós estamos decidindo sobre nossas vidas e somos criminosas, entende? Isso é muito difícil para mim conceber isso. É o meu corpo, eu sou criminosa por isso. Eu não consigo conceber, assim. Acho que não quero compartilhar nenhuma história, só dizer que somos todas clandestinas, porque de fato é isso. Sim. E pensando muito no dia de hoje, né? Foi um dia. Eu assisti vários lives, também para cá tiram vários lives e, cara, foi incrível, assim. E aí, eu queria aqui agradecer e acho que também cada uma de nós falar um pouco disso, de que como o feminismo possibilita que a gente crie essa rede de proteção, né, para nós, para as nossas iguais, e também a possibilidade da gente dar visibilidade, né, para tudo isso que a gente sente, que a gente acredita, e que um dia a gente possa falar sobre isso de uma forma muito mais tranquila e suave. Então, a Jéssica Hipólito, que entrou em contato comigo e falou, cara, a gente está pensando em fazer isso, topam, né? Nós da Periferia é um veículo de comunicação e trabalhar com informação é o que a gente está propondo aqui junto com o Fala Guerreiro, junto com a Maria Fernanda, e que bom que houve essa ideia, que bom que houve essa articulação junto com a Júris, que é do Think Olga, e que bom que existe o feminismo na nossa vida. Eu queria falar uma coisa, que é essa importância da gente estar unidas como redes latino-americanas e caribenhas, assim. Desde o Dia da Mulher Negra, né, afro-latino-americana e caribenha, agora essa virada pela descriminalização do aborto, mesmo nos países que já têm o aborto descriminalizado, eu acho que a gente tem percebido uma busca também no nosso coletivo de pensar enquanto mulheres, e não uma ideia de que existe uma unidade, né, mas nessa coisa do território mesmo, nosso latino-americano, e das coisas, enfim, do que a mulher desses territórios é submetida, seja ela negra, seja ela indígena, seja ela do campo, da cidade, seja ela de onde for, né? A gente entender que a opressão, ela atravessa a nossa vida como mulher, e aí na vida de cada mulher isso vai se materializar de formas diferentes, né? A depender de uma série de fatores, mas como é importante a gente estar unida nessa rede, sabe? Ouvindo as diversas experiências, aprendendo também. A gente aprende um monte de coisa com a Maria Fernanda, porque estar no feminismo não é que você vai saber falar sobre tudo. Exatamente. Assim. Eu ouvi várias coisas sobre aborto, não sou uma especialista, mas eu acho que é sempre uma possibilidade de aprendizado, de ruptura e de construção junto com outras mulheres, assim, é muito lindo. Acho que o legal do feminismo é isso, assim, tipo, tem essa palavra, mas pra gente, principalmente mulheres negras, periféricas, ela vem até mesmo, mulheres pobres, vem até mesmo antes da palavra, né, feminismo, mesmo que a gente não tenha se identificado com isso, mas é um lugar onde a gente pode falar, né, é onde a gente encontra espaços pra trocar. Acho que é um pouco disso que o dia de hoje proporcionou. E botar a cara, né? Botar a cara. Do sol. Acabar com essa bancada BBB que veio no Congresso. Eu acho que não dá para os homens decidirem o que nós fazemos com nossos corpos. Exatamente. Né? Seja pelo Estado, nem sabem fazer isso. Um já foi fora, que a gente gritou bastante. Agora